formou para ele uma auxiliadora. Até outro dia eu estava vendo que uma palavra, breve palavra, dizendo que o homem era tão feliz na época, tão feliz, sabe? Tinha dado nome aos bichos, tinha, sabe, visto todas as flores, aquela coisa, ele tão feliz, que Deus viu que ele estava tão feliz, falou assim: peraí, Abraão, você está muito feliz, eu vou te arrumar um problema. Dorme que quando acordar você vai dar um problema. Brincadeira, mulher. As mulheres são uma bênção na nossa vida. Dá uma das mulheres aí, ó. Que seria que vocês se encontram de mulher? Que seria que faz vocês ficarem felizes com essas mulheres, gente? Sem mulher, gente, vocês estão perdidos. A especialidade da cobra é distorcer aquilo que Deus quer para a tua vida. A especialidade da cobra é te colocar contra o princípio. O problema é que às vezes nós estamos lutando contra o princípio. Olha bem, há um diálogo. E aí? Que é isso? Esse fruto aqui é tão bom. O que você não? Dá uma mordidinha, só uma mordidinha. Meu irmão, preste atenção. Estabelece um diálogo. Estabelece alguém falando e alguém escutando. Estabelece uma intimidade, porque eu só vou ter diálogo, eu só vou dar ouvido a quem eu quero dar ouvido. Eu só dou alimento, conversa, porque eu quero ter conversa. Porque você tem duas coisas, meu irmão. Muito obrigado, com licença, valeu, tchau. Eu tenho uma escolha. Fala com o teu irmão aí. A escolha é sua. Senhor, por que tu permitiu eu botar fulano na minha vida? Eu não sabia o que aconteceu. Me arruinou a minha vida. Quem permite dele entrar na tua casa, quem permite dela entrar na tua vida, é você. Quem conta as intimidades é você. Agora, olha só que interessante. O texto aqui enfoca, que nós lemos, descortina a seguinte coisa. O texto diz que ao convencer, sabe, de longe. Mas se você prestar atenção no texto, para pegar o fruto, ela tem que chegar perto. O negócio, você sabe, né? Nós estamos nu. Ué, vocês sabem, Deus já sabia. Mas tem uma hora que Deus já sabe até o que tu está passando, mas Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir a tua boca. Ele quer ouvir você. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus quer ouvir o confessar dos teus lábios. Ele quer ouvir a sua boquinha abrir e fechar. Ele quer ouvir o que teu coração vai derramar. Peraí, vocês estão nus? Como é que você sabe? A mulher que me deu. O problema é que nós estamos sempre transferindo a culpa para alguém. Eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim porque fulano falou comigo de uma forma diferente. Eu estou assim porque, pastor, eu não aguento mais. Eu estou assim porque eu vivi
Um dia eu venci. Um dia eu fui depois eu levantei, venci, cantei, glorifiquei. Isso me dá esperança, me dá esperança, me dá esperança de me parar para me dizer para vocês que eu estou aqui hoje porque eu sou um vencedor. Eu estou aqui hoje porque um dia falaram que eu não ia para lugar nenhum, falaram um dia que não tinha mais jeito para mim, falaram um dia que eu era ovelha negra da minha família, falaram um dia que eu não tinha. Mas eu venci, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui. Isso me dá esperança, isso me dá esperança, isso me dá vontade de crescer, isso me dá vontade de gritar. Meu Deus! Aleluia! Isso me dá esperança. Isso me dá esperança. Me dá esperança de, sabe? Outro dia eu recebi um telefonema, estão esperando a gente lá em Valença, eu tenho que ir lá. Eu falei assim, Senhor, de repente, em Valença, porque a igreja lá está sendo diligente, e aí querem conversar com a gente, querem abrir o coração lá. Pastor, eu vim fazer uma visita, fizeram um almoço para mim, de um ano, para mim lá. Nós fomos segunda-feira passada, antes de ambiente, os irmãos lá, a família, que anotou a igreja. Eu falei, meu Deus, aí tem esse pessoal de Recife, eu falei, meu Deus do céu, isso me dá esperança. Me dá esperança. Sabe? Isso são sinais que Deus está nesse lugar. Esse ministério aí, ele vai ser ventilado para todos os quadros da nação. Sabe, eu fico feliz que tem um pessoal lá em Manaus. Eu só passei lá 15 dias em Manaus, mas ficou uma semente tão forte lá, tão forte, que o pessoal fica ligando para mim, me dando obediência das reuniões que está fazendo lá. Quando o senhor vai vir aqui com o pastor João? Quando o senhor vamos começar a igreja aqui? É tão bom que eles estão vindo agora em dezembro, vão ficar aqui do dia 12 ao dia 22. Está vindo uma galera para cá novamente. Porque, sabe, eu quero estar nesse ministério. Eu quero esse negócio de casa e família. Sabe, aqui em Manaus, vocês não viram o respeito. Eu falo assim, Senhor, que negócio é esse? É isso que dá esperança. É porque quando eu ouço isso tudo aí, eu penso assim, caramba, um dia o inimigo planejou que a minha vida ia ser marginalizada, que a minha vida ia ser uma vida de mentira, uma vida de engano. E aí Deus falou assim, ó, deixa eles pensar. Mas hoje